Boa noite, gente. Queria agradecer a presença de vocês. Sexta-feira, de um feriado, pedir desculpa pelo atraso. É importante dizer que esse curso ele é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, relembrar o que a gente falou ontem, né? Isso não é um mini curso, né? A gente tem um tempo muito corrido, na verdade é um espaço de debate e reflexão, mas uma ação formativa, né? Para gerar um espaço em que a gente debata assuntos que pesquisadores já vêm falando. Fico até feliz, uma das minhas referências, tenho referências bibliográficas aqui assistindo, utilizei artigos da Beatriz Morgado, por exemplo, do João Paulo, do próprio Jean. Então, tem muito material, tem muita coisa escrita, muita coisa boa sobre curadoria decolonial, tem muita produção acontecendo, mas a gente precisa problematizar isso, né? E entender essas lógicas de dominação, requerer o nosso espaço e o nosso lugar nesse mercado, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. E vou tirar o meu rosto aqui da câmera, porque eu não me vejo. Deixa eu só ver o chat. Beleza. Beatriz. Deixa eu iniciar. Ver se aparece certinho para vocês. Tudo certo? Aparece sim. Ainda está com um bug aqui que eu não consegui mexer também, porque, enfim, vai ficar passando. A gente tem a participação do Jean e do João Paulo hoje. Coloquei os projetos ali que eles atuam. Lembrando que a gente conversou ontem, né, sobre a figura do curador, como ele surge dentro das artes visuais, né, a correlação que isso vai ter com as instituições, com o surgimento do museu, né, e de uma lógica de poder. Até usei fragmentos do artigo da Beatriz, que está aqui, que honra, se eu estiver falando besteira, referenciei, não está de acordo com a BNT, mas... então, a gente ontem entendeu um pouquinho por alto, claro, né, como surge essa figura do curador dentro das artes visuais, né? Hoje eu trouxe um pedaço também de um artigo que fala do museu como cultura de massa, eu até falei isso ontem, dessa lógica hoje de quem gere os museus, os principais museus do Rio, é a Odeon, que é a empresa da família Marinho, né, que é a gigante do entretenimento. Ela vem falando disso, ela também fala sobre isso nesse artigo, né? O museu ainda como esse local que legitima, né? Então, será que só é arte, só é curadoria? Eu só sou curadora se eu estiver trabalhando no MAM, se eu estiver propondo outras reflexões através das artes visuais em outros espaços, eu não posso me autodesignar curadora? Ontem até a gente viu nas falas do Osmar, da Cíntia, do próprio Silas, essas questões perpassando, né? Aí a gente vai falar de curadoria em artes visuais, eu trago só um panorama muito por alto do sistema de arte. Se a gente está falando de artes visuais e curadoria, o que é o curador dentro desse sistema de arte, né? O sistema de arte ele vai ter 3 dimensões. A simbólica, porque a arte é subjetividade, a gente está produzindo subjetividade, né? A dimensão política, que vai ter correlação com as políticas públicas, né? Os editais, as leis de fomento. E a dimensão econômica, que vai falar do mercado, do acervo, das galerias, né? E também um pouco com as políticas públicas, né? Vai ter correlação, porque a gente tem uma circulação neoliberal dentro da cultura, né? São as grandes produtoras, o número de museus não é enorme. Eu vim da área química, eu trabalhei em indústria química, então era muita demanda, era muita oferta. Na indústria cultural, a gente já não tem uma oferta muito grande, são poucas instituições que detêm o poder, e aí tem os institutos e as organizações não governamentais que surgem também depois, né? Aí aqui nessa dinâmica do sistema de arte também trouxe um gráfico só para a gente entender onde vai aparecer o curador aqui. A produção, né, que tem um artista aqui, a circulação, difusão, a validação e a comercialização.
Os agentes, aqui a gente vai ver o curador, né, como intermediário. Qual a importância de uma curadoria decolonial, né? Por que a gente fala? Porque o curador ele vai mediar o trabalho de arte até a instituição. Então, ele tem uma importância muito grande dentro da construção de narrativas, das minorias, né? E aqui, mais uma vez, eu me coloco, né? Eu entendo o meu local privilegiado dentro desse sistema, né? Enquanto uma mulher branca que teve acesso ao nível superior, que a gente vai falar de minoria, a gente tem que se colocar, né, entendendo, e de fato, que narrativas a gente ainda está requerendo que sejam construídas, porque se alguém tiver alguma consideração, alguma observação, eu peço só que fale em áudio, porque eu não consigo ver o chat nesse momento, que para mim aparece a tela toda. Então, a gente vai pensar e vai entender como esse curador vai ter importância dentro desse agenciamento no mercado de arte, porque ele está construindo narrativas, né? Aí, sobre decolonialidade ainda, um recorte, né? Eu trago algumas partes de textos sobre decolonialidade e falo, a gente ontem viu aqui por alto também, né? Dessa troca de poder, do poder como uma malha de relação social de exploração e dominação, né? Isso vai ter a ver muito também vai ter tudo a ver com o sistema de arte que a gente está falando aqui, né? Porque decolonialidade não é especificamente sobre arte, mas sobre ciências sociais, mas a gente tem total relação. Novamente, a gente coloca e fala, né, desse sistema que obedece a essa lógica de apagamento e invisibilidade, e ainda hoje é perigoso, a gente precisa se atentar, porque as narrativas que são plurais, né, a lógica colonial vai apagar, vai invisibilizar ou vai unificar. O que vem acontecendo hoje, uma demanda por engajamento, uma demanda para que pautas de minorias sejam colocadas nesses espaços de poder. Então, vemos muitas exposições falando sobre gênero, raça, sobre questões indígenas. Só que até que ponto essas narrativas ainda estão unificadas nessas narrativas globais ou, de fato, está se obedecendo às questões, né, o respeito à diferença, que é, na verdade, o que a decolonialidade busca, né? É um pensamento que se desprende de uma lógica de um único mundo possível, um mundo hegemônico, né? E se abre para uma pluralidade de vozes. Então, a gente, de fato, vê isso acontecendo hoje, a gente vê um movimento sendo feito, né? E, novamente, a gente fala do Rio de Janeiro e fora as outras periferias, as periferias das periferias, né? Que são invisíveis mesmo. Então, como uma perspectiva decolonial pode contribuir para uma curadoria crítica e humanista? Né? Se propondo a pensar nessas relações entre os agentes de produção, aquele infográfico que eu mostrei aqui, né? Nas relações entre esses agentes do sistema de arte, que vão ser estabelecidas a partir de instituições e eventos, né? De produções de eventos, exposições, discutir e provocar reflexões sobre essas questões, né? Sistema de arte, colecionismo, a criação de acervos. Então, muito se discute ainda sobre o local das narrativas, sobre uma decolonialidade real, o engajamento e não uma fetichização das minorias, mas a gente ainda não começa a discutir sobre a indústria cultural e a economia da cultura, porque quem gere museu não é historiador da arte, não é crítico, não é artista, é economista, né? E eu volto a dizer, quem é responsável pelo Prêmio Pipa, quem é responsável pelas bienais, são homens brancos que saem na revista Forbes, Isto é Dinheiro, pode ir lá no Google e pesquisar, que você vai confirmar o que eu estou falando aqui, né? Quem é que cria as feiras legitimadoras, Arte Rio, né, que lucra mais de 1 milhão, né? Falei isso ontem também. Então, a gente vai falar de curadoria decolonial e a gente não fala de instituição, de economia da cultura, para onde está indo esse dinheiro, a gente não está falando de decolonialidade verdadeira, né? É igual o Instituto Moreira Salles, que veio lançar curso de decolonialidade, um banco, sabe? O sistema ele é cara de pau, o capitalismo se apropria na cara dura, né? Porque o Instituto Moreira, o Instituto Itaú Cultural, lançar um curso sobre educação decolonial é uma cara de pau para mim, né? E aí, a princípio, hoje a gente vai ter aqui, como eu falei, o João e o Jean. O Jean eu vou agora tentar adicionar, não sei. Ah, ele já conseguiu! Que bom!
Eu ia agora tentar adicionar. Então, acho que a gente pode... tinha colocado por ordem alfabética, o Jean primeiro e depois o João. Mas é justamente sobre essas questões, tem até aqui os artigos abertos, o Sentidos e Práticas Curatoriais Urgentes, do Jean, da Beatriz também, notas sobre curadoria, bases para o discurso curatorial contemporâneo, tem muito trabalho maravilhoso, assim. Eu vou passar a palavra aqui para o... Eu tinha avisado que ia ser... Vou dar o segmento para não ficar... Tinha já dito que seria o João, de repente ele já está preparado, pode ser, Jean? E deixa eu voltar, eu estou falando com a câmera, acho que vocês estão me vendo. Caraca, muito analfabeta digital ainda. A pessoa, eu fui a última geração desconectada, eu estou com 41, então ainda tenho certa dificuldade com essa coisa muito midiática. Então, vou pedir o João para falar das suas experiências com as instituições, com a curadoria decolonial. Eu nem gravei aqui meu tempo, deixa eu ver se eu nem sei se eu passei, acho que não. A gente vai dar fala ao João, depois ao Jean, e vai abrir para debate, quem tiver qualquer colocação, qualquer pontuação, apontamento. Obrigada, João, por estar aqui, por te agradecer, muito bom estar aqui com pessoas que eu admiro, que eu acompanho a trajetória, fico feliz, agradeço por terem aceitado o convite, e agradeço novamente a todo mundo que está aqui numa sexta-feira de feriado, né? Para ouvir falar de arte, criticar o sistema, não podemos, que esse curso é patrocinado, então a gente... Está sendo gravado, né? Sim. É perigoso. Depois a gente combina de comentar sobre essas questões fora das redes, né? Quero agradecer o convite da Silvia, né, para estar nesse encontro falando sobre curadoria decolonial. Eu separei algumas imagens, porque não sei se, felizmente ou infelizmente, ainda sou refém das imagens, né? Eu gosto de ter esse suporte, esse apoio visual para acompanhar um pouco a minha fala. Então, a nível de apresentação, eu me chamo João Paulo Vídeo, eu fiz História da Arte na EBO FRJ, atualmente faço mestrado nessa mesma instituição. Também sou aluno do IFRJ, do campus de Nilópolis, onde eu curso a especialização em linguagens artísticas, cultura e educação, que é o LACHE. E, bem, falar da minha experiência com o campo da curadoria, né? Já estava pensando assim, por onde começar, como começar. Eu acho que a questão da decolonialidade na minha prática, ela vem muito de um lugar em que o pensamento já estava presente ali, mas eu não fazia ideia de que era isso, né? Então, a gente acaba primeiro indo para esse campo da prática e depois que a gente toma conta de que aquilo que a gente faz já tem um nome, já está sendo pensado, estruturado, discutido por outras pessoas. A minha experiência com curadoria se inicia, que só uma apresentação geral, algumas informações para quem tiver interesse depois de entrar em contato. Mas o meu contato com a curadoria se inicia a partir da revista Desvio, que é uma publicação inicialmente organizada por alunos da Escola de Belas Artes, da UFRJ, mas que atualmente conta com a parceria de pessoas de outras instituições, especialmente da UERJ. Até costumo brincar que a Desvio proporcionou esse casamento um tanto quanto inesperado entre as duas instituições, né? A gente sabe que são universidades que possuem cursos de arte para da arte com perfis bastante diferentes, mas que, de alguma forma, nesse espaço da Desvio, a gente consegue superar algumas diferenças, algumas competitividades que são criadas, né, por aí. Então, a partir da revista Desvio, em 2017, para ser mais específico, né, depois de um ano de atividade, a gente começou a pensar e propor exposições. A primeira exposição, então, que eu participei foi o PEGA, que é esse encontro de alunos da graduação, né, do curso de arte do estado do Rio de Janeiro. E já na primeira edição do PEGA, a gente tinha uma preocupação muito grande em quais seriam os critérios, né, assim,
o que seria o nosso norte nesse momento de selecionar o trabalho dos artistas. Porque o PEGA se preza por ser, na maioria das vezes, a primeira oportunidade, ou um desses primeiros momentos em que quem está na graduação vai expor o seu trabalho, né? Então, ainda é uma pesquisa que está ali em desenvolvimento, que muitas das vezes é resultado de alguma disciplina do curso, então, que ainda não passou por um processo de amadurecimento, né? Então, a gente também acaba tomando como nossa responsabilidade uma responsabilidade educativa, digamos assim, né? Infelizmente, não tem como aprovar o trabalho de todas as pessoas que se inscrevem, que querem participar. Então, aqueles que a gente não consegue acolher, seja lá por qual motivo for, tomamos esse compromisso de dar uma devolutiva, porque a gente sabe que não é tão comum assim pensando no campo das artes, né? Então, especialmente quem é artista, se inscreve em editais para participar de exposições, premiações, e muitas das vezes não recebe nem um e-mail dizendo, olha, você não foi selecionado, ou muito menos um parecer explicando, né? Assim, justificando o porquê daquilo ter acontecido. Às vezes é por conta da viabilidade de montagem, ou porque, enfim, o trabalho não está em conversa, não permite um diálogo com o que se pretende com aquela exposição, né? Embora o caso do Pega seja uma proposta mais aberta, em que a gente parte de uma frase, de uma ideia, e que essas noções curatoriais vão sendo construídas num processo, né? Então, a gente tem uma ideia, que é um norte, e depois, com o conteúdo que a gente recebe, com as inscrições desses alunos, desses jovens artistas, a gente passa a construir o que seriam os eixos curatoriais, né? Então, em que medida o trabalho dessas pessoas nos permitem criar relações entre eles. O que é interessante porque a gente observa como determinadas questões são constantes no trabalho dessas pessoas, né? E também questões relacionadas ao meio e à linguagem. Então, em 2017, não faz tanto tempo assim, né? Levando em consideração que meu contato com o mundo da arte se deu ali por volta de 2012, 2014, eu comecei a trabalhar no espaço de museus e galerias, nesse lugar de mediador, de educativo. Mas em 2017, em razão da minha atuação, da minha iniciativa com a revista de eu passei a ter um contato com esse mundo da curadoria. E, coincidentemente, no mesmo momento em que eu estava envolvido com esse projeto, que é o PEGA, também estava atuando como assistente de produção na Bienal da EBA, que naquele ano aconteceu no Museu Nacional de Belas Artes. Então, é curioso porque a minha primeira experiência, nessas primeiras experiências, se deu em dois espaços com perfis bastante distintos, né? Assim, de um lado, o Centro Municipal de Arte Eleutífica, que naquele momento era uma instituição que estava pensando, né, assim, se abrindo para outras propostas mais experimentais, mais alternativas. O PEGA é um bom exemplo porque é uma mostra que não vai trazer ali grandes nomes, né, nomes consagrados da arte, muito pelo contrário. Então, é um ponto também a se pensar, né? E ali, do outro lado, no Museu Nacional de Belas Artes, uma exposição que também era composta por trabalhos de alunos, mas boa parte alunos que já estavam na pós-graduação e tal, trabalhos que foram avaliados pelos professores, então são pessoas que são doutoras, que têm uma atuação ali, uma trajetória na curadoria, que estava fazendo esse processo de avaliação e, digamos, de legitimação. Então, o PEGA seguia para esse outro caminho, que era valorizar esses artistas da graduação e também pensar, né, assim, era um convite
para pessoas que tinham interesse em fazer curadoria, mas que não contavam com essa oportunidade, né? Então, dentro da equipe já tinha uma pessoa ou outra que já tinha participado desse processo, pessoas que eram da própria instituição, do HO, e algumas outras que se inscreveram porque tinham interesse pela prática, né? Então, como se informar também sobre a curadoria, né? Quais são os espaços que temos disponíveis para essa formação? Gosto de trazer também o Pega como exemplo, porque naquele momento a gente tinha uma preocupação muito forte em ter participação de artistas de diferentes universidades, né? Então, não ter uma exposição só da UFRJ, ou uma preocupação em trazer alunos que fossem da Rural também. E é curioso que, como essa preocupação que inicialmente estava muito relacionada ao local da onde que esses artistas vinham, né, assim, da onde que eles estavam estudando, aos poucos foi se desdobrando e aparecendo outras questões que para a gente se apresentava como mais urgente, né? Então, a revista Desvio, naquela época, a sua equipe central formada majoritariamente por mulheres, a questão do gênero sempre foi um debate, sempre foi uma pauta, né? Então, na hora de selecionar esses artistas, levar isso em consideração, né? Levar em consideração o quanto a história da arte criou, gerou, até há pouco tempo, e ainda faz isso, né? Uma série de apagamentos e exclusões. Então, a partir do momento que a gente se propõe a fazer uma exposição, esse ponto também precisa ser levado em consideração, né? Assim, ter uma quantidade maior de artistas mulheres em relação aos artistas homens. Trouxe aqui alguns trabalhos que estavam presentes na exposição. Então, tem esse aqui da Silvia. Acho que foi nesse momento que a gente tomou conhecimento um do outro, mas a gente só veio, curiosamente, se conhecer pessoalmente há um mês atrás. A gente se conhecer pelas redes. Trouxe um trabalho também aqui da Nicole Cris, que é uma estudante da Rural e que depois a gente convidou para participar de uma atividade que funcionou como uma espécie de residência. E durante o ano de 2018, eu fiz uma série de trabalhos, uma série de exposições lá no HO. Eu não era funcionário, mas, de alguma forma, pelo fato da revista Desvio realizar uma série de atividades lá, acabava sendo uma espécie de colaborador. E nesse ano, né, nessa virada de 2017 para o ano de 2018, a gente pode observar que teve ali uma mudança no perfil das exposições, nas propostas em que a instituição estava acolhendo. Então, por volta de maio ou junho, aconteceu uma exposição chamada Baixada Filma por Elas, que é uma exposição que foi organizada por coletivos de cineclubes da Baixada Fluminense, que partiram de um texto, que é um texto manifesto, a Baixada Filma, e então a gente vê também que propostas como essas, né, que partem de pessoas que estão no espaço da periferia, acabam ganhando espaço dentro dessa instituição, de alguma forma. Em setembro, agosto para setembro, realizamos essa exposição Hip Hop, Memórias, Culturas de Redes e Políticas. E o que eu gostaria de destacar dessa experiência é que ela foi formada por arquivo, por um acervo pessoal de pessoas que tinham envolvimento com o movimento do hip hop ali no início dos anos 2000, pessoas que atuavam em diferentes frentes, né? Então, desde quem tinha uma atuação de produção cultural, quem trabalhava como DJ, no grafite, no break, e como esse material que foi guardado sem nenhuma pretensão de ser um arquivo, de ser musealizado, né, contribuiu para construir essa narrativa, né? Então, se a gente for pensar o que era a realidade do grafite no início dos anos 2000, ali muito atrelado ao movimento do hip hop, então essas relações também das artes visuais com a música, a dança, essas outras linguagens, e o que é o grafite hoje nesse cenário cultural, que de alguma forma
conseguiu, né, que foi absorvido por um sistema e por um mercado, e esse grafite que a gente tem acesso também está muito relacionado a um grafite que consegue ser consumido, consegue ser um objeto de venda e comercialização, né? E que acaba também gerando uma série de apagamentos ou uma série de romantização em relação a esse espaço que é a periferia, que é o subúrbio, né? De um modo geral. Trouxe aqui uma imagem durante o processo de montagem, então tinha tanto folders, flyers, cadernos de desenhos, gravadores, livros que essas pessoas guardaram consigo, né? E que nesse momento serviu para construir essa narrativa. É importante mencionar que as pessoas que participaram, que contribuíram com essa exposição, são pessoas que eram nossas amigas, né? Então que a gente já tinha um envolvimento, que conhecia suas histórias, suas vivências. Então, teve essa questão afetiva também, foi uma das motivações para pensar essa exposição, né? Assim, no momento em que a gente estava bastante preocupado em pensar outras narrativas, narrativas que provocassem um desvio, né? Assim, trocadilho com o nome da revista, com esse conteúdo que a gente tinha acesso até então. Então, mais uma imagem mostrando, né, esse material. Então, já na terceira edição do PEGA, que é esse evento que tem seu início ali no centro do Rio, a gente faz um deslocamento e ele acontece no Centro Cultural Fábrica, que fica ali em Acari, fazendo Botafogo. E então, em 2017, como eu tive contato, né, esse início com a experiência de curadoria, mas somente em 2019 essa questão de território passou a se fazer mais frequente dentro das minhas preocupações curatoriais, né? Então, eu estava até pensando como, quando a gente está no espaço da faculdade e tal, existe um discurso que, não, vamos priorizar aquilo, a produção dos artistas que não são da Zona Sul. Então, é um discurso que se dá a partir da negação, né? Então, o que não é de lá, o que não é do espaço privilegiado, eu vou, eu vou acolher, é sobre isso que eu vou me preocupar. E acaba que o que fica fora, né, a partir dessa relação, pode ser muita coisa, pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. Então, eu passei, a partir desse momento, pensar o território a partir da inserção do meu território, né? Entendendo também que quando as pessoas falavam sobre a produção periférica ou a produção do subúrbio, elas acabavam restringindo esse discurso a determinados bairros, seja da Zona Norte ou de alguns locais como, pensando ali na Zona Oeste, Campo Grande e Bangu, né? Como se não existisse outros espaços na Zona Oeste, né? Também existe essa questão. Então, a partir daí, também eu fui me preocupando em pensar o território da Baixada Fluminense, quem são os artistas que estão aqui presentes, e formas de se fazer ativações em outros espaços. Então, essa edição do PEGA foi bastante importante. Trago aqui também o trabalho da Isadora Ventureira, que é de Japeri, e que dentro de sua produção ela traz de forma regular, né, bastante presente essa questão do trem, seja através desse trabalho que ela se apropria da estética da supervia para anunciar os produtos que são comercializados e anunciados pelos ambulantes como um todo, ou seja, em outros trabalhos em que ela vai fazer performance e vídeo dentro desse transporte, né? Pensando também quanto o transporte público é uma questão para a gente que vive na Baixada, né? Como essa relação de deslocamento pela cidade, da mobilidade urbana,
da dificuldade em acessar determinados espaços, uma questão que nos atravessa, né? E que, de alguma forma, aparece em nossas produções também. Então, pensando aqui um trabalho mais recente de curadoria, trago como exemplo o Arte como Trabalho, Estratégia de Sobrevivência dos Trabalhadores da Arte, que aconteceu pela primeira vez no ano passado, e que nesse ano será realizada a sua segunda edição, no MUCAB, no centro do Rio. Infelizmente, estava previsto, a gente planejou para que acontecesse no Centro Cultural Fábrica, mas por uma questão realmente de disponibilidade, o Centro Cultural atualmente está fechado, né? A gente precisou recorrer a um outro espaço e chegamos até o MUCAB, eles nos abraçaram a ideia do projeto. E é interessante mencionar também que o arte como trabalho, por mais que tenha essa parte de exposição, né, que reúne a produção dos artistas e vai pensar como as diferentes formas de pensar, representar e discutir a questão do trabalho, também cai nesse lugar de promover debate a respeito desse assunto, né? Então, convidando professores, educadores, produtores, gestores, enfim, pessoas do campo da cultura como um todo, para debater questões relacionadas à profissionalização, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem da capa do catálogo, uma questão que me interessa, né, e que faz parte do meu trabalho também, é essa preocupação com construção de pontes. Então, é super importante a gente fazer exposição, levar em consideração uma série de critérios na hora de escolher esses trabalhos, esses artistas, mas e depois? O que fica, né? Quando a gente desmonta a exposição, o que a gente deixa para as pessoas que não conseguiram ver ou pelas pessoas que têm interesse em saber mais sobre aquilo, né? Então, eu digo que tem uma sorte desses trabalhos que eu promovi, eu que estive envolvido, né, gerou essas publicações. Pensando agora um pouco sobre o trabalho mais recente que eu tenho feito de mapeamento de artistas da Baixada Fluminense, não à toa escolhi aqui no Arte como Trabalho trazer uma fotografia do trabalho da Thais Basílio, que estava presente na exposição, que durante muito tempo morou ali, em Belfor Roxo, né? Ali, aqui pertinho, em Belfor Roxo, de Caxias, na Baixada Fluminense, né? E como alguns debates que a gente acaba esbarrando, levantando hoje em dia, né, a partir de uma pesquisa de documentos e tal, acabo constatando, né, observando que são mais antigos do que a gente acredita ser. Então, seja uma reivindicação por um espaço de cultura, seja uma reivindicação por verba para a realização de exposições, seja um protesto, né, assim, um manifesto que visa a valorização dos artistas, né? Então, são questões que eu acabo encontrando ali desde a década de 60, 70, e que se mostram tanto quanto atuais ainda hoje, né? Assim, ao mesmo tempo que esbarra com uma outra questão, que é da descontinuidade dessas práticas, desses fazeres, né? Então, durante um tempo alguém se propôs a realizar a exposição aqui. Aí a gente fica um hiato até que outra pessoa tome a iniciativa de promover também uma ação. E a gente acaba caindo num lugar de achar que ninguém fez nada antes da gente, né? Assim, porque essas informações acabam se perdendo por uma falta de uma escrita, de uma organização de um arquivo, né? E é um pouco disso que eu tenho me debruçado nos últimos tempos, tanto, tanto através dessa primeira iniciativa aqui, que aconteceu no ano passado, do Baixada em Foco, em que eu ministrei um curso pensando um pouco a produção da arte contemporânea, quanto esse outro, voltado mais para um recorte da produção dos artistas negros, né? Então, se pensar a questão do território
já foi bastante desafiador, né? Mas ir só dentro desse levantamento fazer um recorte ainda mais específico, levando em questão o debate racial. Então, trouxe também essas duas imagens como exemplo. Acho que pensando um pouco as produções e as curadorias que eu tenho participado, por mais que nem sempre no edital isso fique demarcado, ou dito com todas as palavras, que a gente leve em consideração questões de gênero, questões de raça, questões de território, né? Eu acho que acaba sendo uma atitude, digamos, uma atitude ética, né? Assim, um compromisso que eu tenho comigo. Não importa em qual trabalho que eu vou estar, não importa em qual local eu vou estar presente, exercendo, seja lá qual função, né? É algo que eu levo comigo. Então, trouxe aqui também, assim, para finalizar, eu não sei quanto tempo eu estou falando, não sei se estou falando muito, se estou falando pouco, Ainda mas tem 4 minutos. Tá beleza. ótimo, certinho. Esse aqui, o IFRJ, que eu mencionei lá no início, né? Pensando um pouco quais são os espaços de formação no território da Baixada Fluminense. Então, tenho mestrado lá na UERJ em Duque Caxias, mas tenho essa especialização também do LAC em Nilópolis. E eu optei por compartilhar isso pensando como tantos artistas, produtores culturais, as pessoas envolvidas com o campo da arte como um todo, né, podem recorrer a esse local, né? Na verdade, é um movimento que tem acontecido das pessoas recorrerem à instituição para desenvolver suas pesquisas, né? Então, por mais que o corpo docente não seja formado por pessoas que são do território, que possuem essa vivência, tem partido do corpo discente dos alunos essa demanda. Então, faz com que os professores acabem se movimentando para se inteirar sobre esse assunto e ter uma bagagem, um repertório suficiente para orientar esses trabalhos, né? Seja sobre artes visuais, artes cênicas, o campo do audiovisual, que é muito forte e bastante articulado aqui no território da Baixada Fluminense, é algo importante da gente destacar, né? Assim, eu acho que o campo das artes visuais tem ainda um caminho a percorrer e algumas lições a aprender com a galera do audiovisual, seja nessas propostas de ativações de espaço ou de ofertas de oficina visando a capacitação e a instrumentalização, né, das pessoas da comunidade como um todo. Então, aqui para encerrar, só para avisar que as inscrições do Arte como Trabalho estão abertas até o dia 3 de julho. Como eu já mencionei, iniciando vai acontecer no MUCAB, que ah, é um museu de história e cultura afro-brasileira. Então, a gente vai privilegiar artistas negros, né? E também, novamente, a questão do território será um dos critérios adotados nessa seleção. Então, acho que é isso, para não me estender e deixar o Jean falar um pouco também. Depois a gente pode retomar e conversar um pouco mais. Obrigada, João, por tudo, pelas palavras. Eu, inclusive, estou inscrita no seu curso, né? Esse de História da Arte dos Artistas Negros. Muito bom. Agradecer também ao Jean. Jean não conseguiu entrar com o link dele. Aí ele está aqui como Ana Luísa de Oliveira. Eu não estava tentando editar aqui. Jean, obrigada também. Fico muito feliz. A gente estudou junto na UERJ, né? Mundo pequeno. Sim, estudamos. E muito bom, acompanho tua trajetória, admiro, você é uma referência. Queria que você compartilhasse com a gente um pouco, né, se apresentasse, falasse da tua formação e compartilhasse um pouco da tua experiência no Galpão Bela Maré, com curadoria decolonial. Você está também no Festival Play, né? Também tem tua atuação na revista Caju, tem a outra exposição, que é a Presença, né? Você também
está com ela agora em cartaz. Enfim, estou aqui para aprender com vocês. Vou te dar a palavra. Obrigada. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer e alegria imensa receber esse convite. Fico muito honrado, muito feliz. E também dizer que a gente, pensando em decolonialidade, a gente vai lidando também com o tempo, né? Com tempos que são, como Leda Maria Martins vai dizer para nós, um tempo espiralar, que não é cronológico, né? Totalmente. A gente vai operando a partir desse tempo Cronos, que também já tem uma constatação colonial, né? E operando a partir dele os nossos outros tempos. Então, falar de uma curadoria decolonial é falar também sobre trabalho. Que bom que teve João falando antes, porque ele fala bem sobre isso, né? Entendendo a arte como trabalho, para além de uma linguagem, né? E outras tantas possibilidades. Então, fico pensando aqui, estou aqui no Galpão, a gente está recebendo uma mostra em colaboração com o IMS, talvez tenha um ruído, mas estou aqui com vocês também. Meu nome é Jean Carlos. Azul é um nome que eu atribuo, é meu Souza espelhado, ou de trás para frente, como a gente queira, de modo que, enfim, então é uma maneira como eu me apresento no mundo. E dizer também que sou morador da Maré, onde o galpão onde eu atuo profissionalmente também está situado. Então, acho que falar de decolonialidade também é falar sobre território, né? Um território que pode ser geografia, que pode ser político, mas que também é o nosso corpo, né? Então, acho que são as camadas de uma decolonialidade que a gente pode aí começar a destrinchar. Eu não ia mostrar, não preparei uma apresentação, mas eu vou usar uma que eu já tenho para conduzir aí uma fala, esboçar aqui algo, para a gente poder também se orientar nesse tempo, né? Então, eu vou tentar aqui compartilhar bonitinho. Vamos lá, ver se a gente consegue. Apareceu aí? Aparece. Ótimo. Vou tentar colocar a tela cheia. Já está no modo tela cheia. Ah, tá, porque está em PDF. Tudo certo. Eu vou apresentar assim mesmo com essa barrinha. Tomara que ninguém... Tá ótimo assim, gente. A gente consegue visualizar bem também. Ótimo. Então, falar um pouco desse processo de curadoria para mim é sempre novo, né? Porque entendo esse lugar e respeito muito esse lugar, né? Assim, dentro de uma concepção do que uma curadoria ela tem poder de operar, de fazer. Então, para mim, não é nada trivial estar aqui, né? Não é nada muito fácil poder falar disso. É um campo de disputa, é um campo político, é um campo de delicadezas, de generosidades, né? E então tenho me entendido ainda, né, enquanto essa pessoa curadora, mas muito diante de uma cena que se apresenta para mim, né, das discussões de novas possibilidades estéticas da arte. E aí refletindo, sobretudo, o território, as presenças, né, as dissidências, as subjetividades, principalmente as diversidades de composições entre essas coisas, né? E a curadoria fica com esse grande desafio, que é de algum modo amarrar a narrativa, ao mesmo tempo com as intencionalidades políticas, bem como estéticas, né? De, enfim, poder elaborar consciências, né, expositivas e não só expositivas, né, como
livros, textos, mostras, enfim, como a gente quiser desdobrar a experiência. Então, considerando todos esses vetores que eu fui falando aqui, né? Então, eu tenho uma formação em artes, né? Ali na UERJ, faço bacharel e licenciatura, e aí, em algum momento, encontro Silva, também nessa jornada. Também fiz o mestrado lá, ainda estudando processos, ainda ali num período, numa consciência artista, e aí debruçando um olhar sobre o meu trabalho, né? Aí fui aprofundar isso no mestrado, e depois pauso durante uns 3 anos para entender, né? Então, esse trabalho no Galpão Bela Maré é importante dizer, porque começo aqui como educador estagiário. E aí vou vivendo uma longa trajetória aqui nesse espaço, educador estagiário, educador, coordenador do programa educativo, e hoje me configuro curador aqui e inventando esse espaço de curadoria que não existia antes, eram curadorias convidadas. Bem, sabemos que a gente tem um histórico aqui no Galpão Bela Maré de receber as grandes exposições que eram as travessias, né, que como escopo dialogar com esse espaço a partir da arte contemporânea. Até 2017, a gente tinha essas edições pautadas, né? E aí o espaço fechava, recebia a grande exposição e fechava. E aí, a partir de 2017, 2018, existe uma política do Observatório de Favelas que dá vida e horizonte para esse trabalho, de não fechar esse espaço, de forma que a gente continue criando vínculos, né, com esse território, bem como se constituindo como um espaço e centro cultural nessa cidade de Rio de Janeiro. Então, a gente tem aí essa conformação, não vamos fechar. E com isso o trabalho se dá continuidade, a gente tem um educativo em um programa que se coloca muito propositor, né, da programação, né, desse lugar. Então, quando eu falo de curadoria hoje, não posso falar desse meu caminho pela educação, né, o meu caminho enquanto artista, porque todas essas coisas vão me compondo quem eu sou e de como eu atuo nesse campo, né? Então, e aí sigo agora, em 2021, uma pesquisa em curadoria, né? Numa linha lá de literatura, cultura e contemporaneidade da PUC-Rio. E já pensando e refletindo práticas que eu já venho fazendo aqui, e aí eu vou mostrar quais são elas. Bem como colaborando com a revista Caju, com alguns textinhos lá, bem como hoje fazendo uma assistência de curadoria para Tatiana Lopes no Festival Play. Realizei uma exposição virtual que é o Presença, Gatilhos, a gente vai passar por elas em alguns momentos. E estou aqui dividindo hoje no Espaço do Galpão uma curadoria com Clarissa Diniz, que é uma pessoa, enfim, que me inspira aí dentro de um contexto de uma compreensão de arte um pouco menos sudestina. Então, Clarissa, quanto nordestina, traz para mim outros parâmetros, outros olhares para essa grande contribuição e fazer, né, nesse campo. Então, e digo que, né, meu caminho, tanto na educação como na curadoria, tem sido muito... tenho me embriagado muito com referências de mulheres, né? Então, elas inspiram essa trajetória e vão, enfim, que vão se desdobrando, né? De algum modo, né? De algum jeito. Então, com costuras, com até a própria, o próprio vocabulário, né? Então, sou muito inspirado por essas pessoas voltam sendo evidenciadas nesses processos. E aí, que bom.
e continuo aí pesquisando, né, e mobilizando questões. Então, tem uma pesquisa muito endereçada durante um tempo para artistas LGBT, QIA+, mas também pensando questões da racialidade, mas, sobretudo, o meu trabalho, enquanto bem aqui ancorado no galpão, vai pensar território, porque os territórios de periferia e favelas, eles trazem consigo, né, reúnem esses outros marcadores da quais eu posso ficar aqui citando. Então, de algum modo, refletir favela e periferia é uma constatação de uma relação no diálogo, na delicadeza, na generosidade das diferenças que se encontram e que emanam nesses espaços, né? Então, naquela política de não fecharmos o espaço, a gente lança um edital para artistas de periferias e espaços populares do Rio de Janeiro, que é o Bela Verão, que é lá em 2018. Então, a gente tem a presença aqui de algumas trovoas expondo pela primeira vez, Yuri Cruz. Não trouxe os trabalhos, mas eu vou ficar aqui citando alguns nomes. Rafael Amorim, entre outras pessoas artistas que foram colaborando. Aqui a gente tem os nomes, né? João Angelino, a própria Mosileide, que eu vi que ela está aqui com a gente nesse encontro. Então, uma série de artistas, que foram 15, acho que nessa edição. Tiago Ortiz. Então, uma coisa muito política, assim, quando a gente vai pensar numa curadoria que se coloca numa discussão anticolonial, decolonial, é repensar esses posicionamentos, né? Essas pessoas viam para esse espaço, né? Como espectador, como espectadora, né? Como público, transeunte, uma pessoa que está fruindo ali. Mas como é que eu consigo mudar essa lógica do espaço expositivo, né? Como é que agora eu consigo operar de modo que essas pessoas, elas sejam as pessoas artistas, sejam as pessoas curadoras, sejam as pessoas organizadoras dos eventos, sejam as pessoas produtoras. Então, editais como esse se propunha a essa discussão, né? Vamos abrir um edital? Porque eu não quero mais essa pessoa aqui só vindo como público. Não quero essa pessoa vindo aqui só como uma pessoa que está passando e entendendo o que tem nesse lugar. Quero ela dialogando de forma efetiva, né? E aí a gente começa um trabalho nesse sentido. Aqui tem algumas imagens de algumas ações. Aí eu vou seguindo. Aí essa aqui é a minha primeira experiência. Eu ainda estava no educativo. Eu era educador e aí ajudava a refletir sobre esse campo de curadoria. E fui descobrindo curadoria muito aqui. O Galpão foi um importante laboratório. E também muito um desdobramento de interesse quando eu participei de uma assistência de curadoria na Oi Futuro para um festival chamado Mais Performance, com uma professora, que é a Carolina Menezes. Ela me convida e aí foi uma coisa assim meio grande assim naquele momento para mim, nova, mas foi quando eu fiquei interessado na escrita de textos, na elaboração de, né, expográfica, vamos dizer assim, e conduzindo um pouco o pensamento mais para esse campo, né? E aí fui tomando outros caminhos, assim, aí fui operando ainda no programa educativo. Fiz essa curadoria aqui de corpos em trânsito, né? Então a gente tem aí uma presença de algumas pessoas artistas do território, de pessoas artistas amigas. Foi uma exposição feita assim com muita urgência, mas ao mesmo tempo também com alguns cuidados, né? De quem a gente colocaria aí para esse diálogo. E aí em 2018 a gente tem uma coisa fervorosa das discussões de gênero, né? De uma presença mais feminina na arte. Então,
a gente tinha algumas conformações que não poderiam não serem pautadas ou revisitadas, revistas nesse processo, né? Ainda mais quando a gente está elencando trabalhar com uma dimensão de corpo. Algumas imagens, performances de Jacqueline Calazans, de Tadaskia, parte aqui da exposição. Aqui eu faço uma curadoria a partir de um projeto pesquisado, né, naquele tempo, diretores do observatório, que era repensar os imaginários sobre Baía de Guanabara, né, do Caju para cá. Como a Bahia ela é esquecida a partir de uma geografia muito específica, né? As praias que nos são negadas hoje. Então, revisitar a Praia de Ramos e tantas outras que existiam nesse espaço, que hoje é o complexo, quer dizer, que é o conjunto de favelas da Maré, né? Então, revisitar essas imagens, esses arquivos. Então, sempre operando de forma política sobre o tempo, né? Lembra daquela coisa do tempo para lá? Voltando no tempo para falar do tempo presente, para denunciar, né? Para incidir, né? E aí é muito a partir de um aparato estético, a pesquisa virando exposição. Aqui faço uma organização, 2018 ainda, um ano bem produtivo, né? Aqui eu participo como artista de encruzilhadas, então eu tenho muito esse atravessamento, assim, né? Como eu participei do Pega, que João traz aí, para a gente fiquei lembrando, fiquei saudoso aqui. Então, participo lá no Pense, que é um espaço de arte na Lapa, e aí como artista, e trago para o Bela Maré já pensando, organizando a exposição, né? Então, trazendo também outras pessoas. Essa exposição Encruzilhadas Segundo Ato, dentro da mostra Superfícies, ela foi a primeira exposição de Mulambo, por exemplo, né? Que hoje é uma grande referência para a gente, porque a gente vem discutindo. Então, a gente tem presença aí de artistas muito importantes numa cena de arte hoje, contundente, né? Assim, e que eles já esboçavam um apontamento para o que eu já queria, né, me lambuzar no sentido de pesquisa, no sentido de gesto, no sentido de trabalho mesmo. E aí a gente consegue reeditar Bela Verão num edital que eu escrevo para a Funarte. E aí, com muita colaboração do Galpão, a gente faz Bela Verão Transcendências com menos pessoas artistas, mas também já trazendo aqui para a nossa discussão artistas de grande densidade, assim, né, para esse diálogo. Agripina Roma Manhattan, uma performance de Felipe Barros, com já a presença das Irmãs Brasil, Diambi, Ju Angelino, Anarca Filmes. Então, a gente já tinha aí uma boa conversa. E a partir de um pensamento curatorial, eu sempre busquei mesclar linguagens, né? Sempre acreditando que a arte ela poderia ser mais e maior do que a gente consegue conceber pelas formas um pouco mais tradicionais. Então, minha curadoria sempre uma tensão, sabe? Do que é isso? É uma instalação? É vídeo? É cinema? O que é? Então, também tinha esse apego já também de destruir, né, termos já super engessados, super coloniais, né, que a gente vai, enfim, bebendo na academia, né? E acaba depois reproduzindo. Então, aqui tem algumas imagens da exposição. Aqui, isso aqui é uma coisa mais para escrita de projeto. Tem alguns prints de Globo, olha isso. Vou passar rapidinho.
E Metrópole Transcultural, que eu faço uma assistência para Ronald Duarte, que é uma pessoa importantíssima quando a gente pensa numa curadoria decolonial. O Ronald já estava discutindo isso lá com o imaginário periférico na década de 80, 90, por aí. Imaginário? 80, 90, por aí, É. exatamente. Então, já é uma galera que já estava à frente de seu tempo, discutindo e se organizando, né? Então, Ronald traz para a gente um pouco dessa experiência nessa. Então, ele não vem como artista, vem como organizador, curador. Foi uma honra colaborar com ele nesse processo, aprender com ele, sobretudo, né? Com essa grande trajetória que Ronald, enfim, reúne. Então, a gente tem a presença aí de vários artistas dessa geração dele, também de uma geração de agora, que é Rafael Biquim, Elilson, o Daraya Mello. Vou lembrando aqui os nomes. Que nessa exposição foi Vinícius Pastor. Então, foi uma exposição muito importante, né? Ronald traz para a gente a boiada, a gente tem uma cena aqui da boiada na passarela. Então, uma coisa também do vazar, né? O espaço do galpão ir para a rua, para a Avenida Brasil, para dentro da maré. Então, é também, de alguma forma, inundar esses outros espaços, vazar, né? Sair desse cubo branco, porque mesmo sendo um galpão dentro de uma favela do Rio de Janeiro, né, de Novo Holanda, com os favelas da Maré, ainda assim é um cubo branco, né? Então, como é que a gente vai dissolvendo isso? Então, isso é super importante refletir, pensar. A gente está operando sobre esse cubo branco o tempo inteiro, mas como é que a gente cria mecanismos e ferramentas de poder vazar, de poder, enfim, fazer outras configurações expositivas de pensamento prático, também com o território, né? Então, não é para o território, chegar no território, é com ele, criando com esse território que é a Maré, né? Co-curando, co-artista com esse lugar. Então, também trazer as exposições, elas sempre também tinham uma coisa importante de trazer essa dimensão de que o que se fala e opera aqui é importante nesse sentido de que tem que pensar sobre esse lugar. Então, a gente cria vários processos, que não só é expositivo. Escola Livre de Artes, Vou Fazer Arte, que é um projeto para adolescentes. Então, se afirmar quanto artista desde adolescente é super importante, né? Dar direito a que as pessoas se autonomeiem artistas, né? Construir uma escola livre de artes para pessoas de favelas e periferias. Então, são caminhos que vão pautando o que a gente vê em misturas, por exemplo, agora que é uma exposição grande, que celebra 10 anos, reúne artistas do período Travessias, mas reúne artistas da escola, né? E reúne artistas dos Belas Verões. Então, é uma mistura assim, dessas referências, dessas gerações, dessas linguagens, dessas poéticas, né? Mas que reverbera esses processos que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, para a gente é muito caro, né? Começar uma discussão que não se revela só. Acho que como esse curso aqui, né? E os cursos que João vai trazer para a gente também visualizar. Então, não é só quando chega num período expositivo, é discutir o decolonial um passo antes, um passo, né? Nos processos de formação. Então, isso para a gente é muito importante. Então, discutindo masculinidade, nome das coisas, né? Então, várias coisas aí que a gente vai, enfim, se encorajando, né? Aqui algumas coisas. Aí, 2020 e 2021, um pouco mais deslocado de galpão, vou fazendo 2 curadorias, e muito porque, né, é sobre trabalho, então, para além do galpão enfim, fazendo outras proposições. Então, tem essas 2 exposições online, uma mais no Instagram. Presença, eu consigo dinheiro para fazer um site, então a gente tem site hoje ainda. E também numa perspectiva
de olhar para essa produção, né? Gatilhos mescla um pouco mais presença artistas fundamentalmente LGBTs. Então, é um pouco de desdobramento dessa pesquisa. Então, esse é o Jean, esse é um pouco desse trabalho, desse caminho, que é muito inspirado em todas essas pessoas que falaram aqui, com certeza, nesse curso. E fico aqui muito aberto a aprender com vocês, a construir também outras possibilidades com vocês. Gratidão. Querido Jean, muito obrigada. Nossa, fico assim, quem está aprendendo aqui pra caramba sou eu. É muito bom. É um respiro, né? É aquilo que a gente estava conversando. Isso é político, né? É uma disputa de poder e é uma potência muito grande esse tipo de realização, esse tipo de trabalho. É necessário, né? É uma prática curatorial urgente e necessária. Então, te agradeço mais uma vez pela presença, por estar aqui, pelo acolhimento. Avisei vocês em cima, né? Em virtude de algumas demandas pessoais. Fico muito feliz também, agradeço a todo mundo que está aqui até agora. Muito bom esses espaços de discussão, de reflexão. Queria perguntar se alguém tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta, tanto para mim, quanto para o Jean, quanto para o João. Que aí, se ninguém tiver nada para falar, a gente vai encerrar. Um pouquinho antes até. Deixa eu ver o chat. Acho que não, né? Teve um comentário que o Jean fez, que é um pouco do que eu sinto também com a Desvio e com Pega, né? Que você mencionou que a exposição ali, eu não lembro agora qual, mas foi a primeira de um artista, ou uma das primeiras, e que depois Mulombo, né? isso, e que depois você viu, né, assim, a projeção que os artistas conseguiram alcançar, né? E eu fico pensando como todos os projetos que eu acabo me metendo, né, assim, me propondo a fazer, chega em um momento que a gente bate certo, um certo desânimo, né? Assim, trabalhar com cultura tem essa questão de um desgaste físico, emocional, questões relacionadas a um retorno, até mesmo as expectativas que a gente cria. Mas acho que quando a gente vê alguém que a gente conheceu ali a produção muito no início e tem a oportunidade de acompanhar e ver os locais que essa pessoa Sim. passa a ocupar, né? Acho que isso é muito gratificante. Por mais que assim, o que a gente quer, na verdade, é que ter condições dignas de trabalho, Sim. acima de tudo. Mas são essas pequenas coisas que são bastante compensadoras, digamos assim, não sei qual seria a melhor palavra, mas traz essa sensação de que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Assim, é também uma espécie de incentivo para a gente continuar produzindo, né? Para continuar seguindo aquele caminho, né? Assim, por mais que em um dado momento dentro do espaço da academia ou de alguns outros locais que a gente está trabalhando, né, dentro de instituições, possa parecer que esses critérios que estabelecemos, assim, mas para que você vai levar, para que você quer fazer uma exposição sobre gênero e sexualidade, para que você quer fazer uma exposição sobre território, sabe, assim, alguns comentários realmente para desmotivar, né? Assim, mas por que você está pesquisando produção de artistas a partir do território da Maré, ou a partir do território da Baixada Fluminense? Como se fosse algo de menor importância, né? E quando a gente tem esse retorno com os nossos trabalhos, a gente percebe que é isso, né? Assim, o que a gente está fazendo faz sentido, né? E está atingindo, está chegando até esses outros locais, até esses lugares também. Tá reverberando, né? Sim, eu lembro que eu participei de uma curadoria coletiva no Tipografia, que o Ronald Duarte me chamou até para participar. E aí levei uns artistas aqui da Baixada, a ideia era levar um povo da Baixada, e o Elião Almeida participou até.
E o Elian, onde está, né? Elian, assim, ficou feliz com a trajetória, também conseguiu furar a bolha e se legitimou, entrou nesse mercado. E tem pessoas que participam exatamente pela primeira vez, porque eu fiquei muito no nicho da Baixada, produzindo muito aqui. É aquela questão da gente modificar o nosso próprio território, né? A gente tem que se deslocar para assistir, para fruir uma exposição, e no nosso território não tem política pública, não tem edital, não tem aplicabilidade das verbas públicas. A gente atua de graça no poder público, pelo menos aqui na Baixada, eu cansei de dar curso, fazer exposição sem receber R$1, e é muito importante, exatamente, ver a trajetória de pessoas que começaram, que participaram com a gente, é muito bom. Eu vendo vocês também, Jean estudou comigo na UERJ, João, a gente não estudou junto, mas pessoas que fazem a diferença também. Deixa eu ver aqui o chat. As pessoas pediram para eu enviar, disponibilizar, vou mandar as referências bibliográficas para vocês, os textos, né, que eu tenho por e-mail, também posso disponibilizar o slide. E aproveito também para fazer uma propaganda. Uma pessoa com a mão levantada. Tem. Eu sou super analfabeta digital, gente. Rosane. Pode falar, Rosane. Desculpa não ter te visto. Que isso! Boa noite. Queria, noite. em primeiro lugar, parabenizá-los pela organização, pelas falas, pelas ideias, por tudo. Foi maravilhoso. Quero mais eventos desse. Eu estou falando de Aracaju, Sergipe, que também está fora, né? É uma área periférica. E eu atuo no interior de Sergipe. Então, desenvolvo um projeto no interior. Então, ainda por cima com mulheres, né? Então, eu me identifiquei muito com os trabalhos, né, com as falas, e aí eu queria saber se a gente depois vai ter acesso à gravação desse curso, porque, inclusive, eu queria saber se eu poderia passar para meus alunos também, para assistirem, né? E queria também perguntar se tem que assinar alguma lista de presença, se tem lance de certificado, que aí eu já não sei. A lista de presença, eu pelo Simpla consigo ver quem assistiu, e quem quiser depois o certificado, que nem todo mundo pede, né? A gente pode emitir também, podemos também. E o curso, ele vai ser gravado, a gente tem que disponibilizar, porque é um projeto contemplado, então a gente tem que deixar ele no YouTube em aberto. Até lá no link do curso, eu divulguei, é uma página onde eu coloco esses trabalhos, né? Porque eu venho atuando muito mais com a questão formativa, de pensar, de partes educativas, né? Então, espaços de criação, de debate. Então, tem outros cursos que eu ministrei sobre curadoria, não só sobre curadoria decolonial, sobre arte contemporânea na periferia, sobre arte contemporânea para criança, decolonial. Então, está tudo lá no canal do YouTube, que eu disponibilizei naquele link do Simpla, mas eu posso mandar por e-mail, tá bom? Ótimo. Obrigada, tá? E onde é que a gente pede, no caso, o certificado? Onde que a gente pode fazer essa solicitação? Solicitar. Então, eu vou mandar um e-mail para vocês com as referências bibliográficas. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer solicitação, é só responder esse e-mail, que aí por lá mesmo eu posso enviar. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada. Um abração do tamanho da distância Sergipe-Rio. Obrigada por assistir. Gente, então, alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que não tenho mãozinhas, né? Agradecer de novo ao João e ao Jean, foi muito bom, aprendi muito com vocês. Agradecer a todas as pessoas também. Eu queria muito agradecer. Gente, obrigada. Então é isso, vou finalizar, agradecer ao governo federal por ter patrocinado, que surjam mais editais, que o Aldir Blanc 2 possa vir, né? É isso. Obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo, tá? Um abraço grande. Bom final de semana para todos. Todos. Obrigada, boa noite, parabéns. Obrigada.